Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Oi, terceiro ano. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. E as amarelinhas são tão bonitinhas, e as pretas então? Ó, que escuridão! Tudo bem, queridos? Comecei essa aula cantarolando este poema que fala de borboletas e de cores, porque eu quero lembrar com vocês um pouco do que nós vimos, certo? Na nossa aula, falando a respeito das cores, que são classificadas em alguns tipos. Lembra que quando nós falamos a respeito de cores e contrastes, eu disse para vocês que existem algumas cores que ajudam a dar destaque na outra e precisam contrastar, certo? Por exemplo, eu sempre dei esse exemplo para vocês em aula, aqui com o meu fundo branco com quadro. Se eu pegar uma coisa branca e colocar aqui, ela não tem destaque, certo? Se eu colocar aqui na direção, só o branco aparecendo, não vai ter tanto destaque. Agora, se eu vir onde tem uma parte amarela, ela vai ficar destacada, certo? E dentro dessa questão de cores e de contrastes, nós vimos que existem algumas classificações dentro das cores, né? Por exemplo, as cores primárias, que são... Quais são as cores primárias? Quem lembra das cores primárias? Fala aí pra mim. Vermelho, amarelo e azul, porque é a partir dessas cores que nós fazemos misturas para criar outras, por isso que elas são primárias, vem de primeira, certo? E outra classificação que existe dentro do maravilhoso mundo das cores é a divisão em cores quentes e em cores frias. Quais são as cores frias? São aquelas que dão a ideia de frio, como o violeta, o azul, o verde. E as cores quentes? Quais são as cores quentes? Que lembram fogo mesmo, né? Que lembram calor, que é o amarelo, o vermelho, o laranja, certo? Então, não esqueçam, nós temos essas divisões das cores. Lembre-se do que são das cores frias e das cores quentes, certo? Muito bem. Bom, certo? Então, o contraste, ele existe para que você possa, de repente, destacar uma figura. Dependendo do que está no fundo, né? Você pode colocar uma cor diferente no fundo ou uma paisagem diferente no fundo para destacar a figura que você quer, certo? A gente tem aqui no livro esse exemplo dessa imagem, que essa cor de fundo ela foi colocada para contrastar com a roupa do bonequinho, né? Para que ele pudesse ficar mais destacado, certo? Então não esqueça desse conceito do contraste, certo? E falando de cores e de contrastes, nós tratamos no livro também a respeito do estilo de alguns artistas, certo? E tem alguns nomes de alguns artistas que é bom vocês conhecerem já desde novinhos, que fazem parte, né, da história da arte. E eu vou mostrar para vocês aqui um quadro, né, que ele tem uma característica muito própria. Olha aqui o quadro dessa moça, você tá vendo? Nós vimos na aula sobre isso, né? O nome do artista que fez desse quadro é Mondigliani, né? E todos os quadros dele têm essa característica, né? São pescoços alongados, braços alongados, de uma forma não muito realista. É um estilo diferente. E esse artista, ele se utiliza mesmo do contraste das cores mesmo para destacar as suas figuras. E falando de um outro artista, é importante vocês saberem o nome, não esquecerem o nome desse quadro aqui, olha, que tá aqui, ó, tá vendo? Esse quadro, ele foi feito por um artista, né, chamado Munch, Edvard Munch. Mas o nome desse quadro é O Grito, certo? O Grito, porque tem um cara numa ponte, assim, igual aquele emoji. Não tem um emoji que é assim? Pois é, esse cara aqui na ponte tá gritando assim com uma cara de que tá dando um berro enorme, muito assustado. Então o nome desse quadro é O Grito, certo? O Grito. Não esqueçam isso, O Grito não está só no cinema, veio primeiro num quadro. É porque tem um filme assim que já não tá no cinema há muito tempo, né, tia Paula? Mas enfim.
Tem um filme com esse nome também. Pois bem, uma outra coisa que nós vimos também na nossa aula foi a respeito de música, não é verdade? Lembra que a tia Paula tratou com vocês sobre música, sobre os sons? Pois é, tem 4 propriedades do som que é muito importante que você não se esqueça. Elas são, presta atenção, nós temos o timbre, a duração, a intensidade e a altura, ok? Timbre, duração, intensidade e altura. São os 4 pontos que você não pode esquecer. 4 propriedades do som, ok? O que é o timbre? O timbre é aquilo que nos permite diferenciar um som do outro. Lembra que eu dei para vocês o exemplo? Na sua casa, mesmo que você não esteja vendo as pessoas que moram com você, mas só de escutar o timbre, a voz, você conhece. Essa é a voz da minha avó, essa é a voz do meu tio, essa é a voz da minha mãe. Porque você sabe a diferença, você diferencia um som do outro pelo timbre. Você consegue diferenciar a voz de uma pessoa com um miado de um gatinho. O timbre vai te permitir fazer essa diferenciação, tá bom? Outra questão é a duração, que como o nome mesmo já diz, é quanto tempo dura. A duração nos permite perceber se um som é longo demais ou é curto. Lembra que na aula eu pedi para vocês ficarem assim? Fazendo um som longo, certo? Ou pode ser um som curto. Uma palma, acabou. O barulho veio e foi embora muito rapidamente, certo? E a intensidade? A intensidade é aquilo que nos permite perceber se um som é forte ou se um som é fraco. Tem gente que tem voz forte, tem gente que fala alto naturalmente, né? Que tem uma voz assim forte, né? É uma voz que tem presença, e outros têm a voz mais fraquinha, assim, né? E tal. E existem não só vozes, mas sons mesmo, que são mais fortes e que são mais fracos, certo? E a altura, que nos permite diferenciar se um som é agudo ou se um som é grave. Não esqueçam, agudo é quando nós temos um som mais fininho. E grave é quando nós temos um som mais grosso, certo? Entenderam? Não esqueçam dessas diferenças das 4 propriedades do som, certo? E outro assunto muito interessante que nós também vimos é a respeito dos gêneros teatrais. Eu falei com vocês sobre as histórias que tinham no teatro antigamente. O teatro surgiu na Grécia há muito, muito tempo atrás. E existiam 2 gêneros teatrais que, na verdade, existem até hoje, tá? Existem até hoje, só que os 2 gêneros teatrais mais antigos que existem e que os gregos gostavam muito são a comédia, porque o povo gosta de rir, e a tragédia, porque o povo gosta de chorar também. Né? São 2 emoções extremas. A comédia é aquilo que vai fazer você se divertir, você sorrir. A tragédia são aquelas histórias que, meu Deus, o mocinho e a mocinha morrem no final. Fica todo mundo triste, chorando, emocionado. Pois é, esses 2 gêneros teatrais são os mais antigos, certo? E existiu também há muito tempo atrás, lá no período da Idade Média, certo? Numa época em que o teatro era chamado de teatro elisabetano, um artista que ele era ator, mas também era escritor. Na verdade, a maior profissão dele era escrever. Ele era escritor, era poeta, e o nome dele era William Shakespeare. Shakespeare, você já ouviu Shakespeare? Pois é, ou Shakespeare. Se a gente for falar em inglês, ele era da Inglaterra, eu vou falar William Shakespeare. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala dele, a gente fala Shakespeare, né? Mas esse homem, ele era brilhante e ele escreveu várias peças teatrais. Só que ele é famosíssimo pelas suas tragédias. Ele escrevia cada tragédia de partir o coração. E uma tragédia mais famosa do mundo inteiro, que a gente pode... Eu tenho certeza que o mundo inteiro conhece essa tragédia. É da história de um casal apaixonado que morre no final.
mas que o nome dessa história é Romeu e Julieta. Lembra que eu falei pra vocês que era um amor proibido? Pois é. Então, William Shakespeare, ele escreveu esse teatro, essa tragédia chamada Romeu e Julieta, certo? Bom, queridos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, meio que uma revisão, um apanhado de tudo que nós vimos, né? Para que você faça uma prova com muita tranquilidade, certo? Temos muitas coisas divertidas para conhecer na arte ainda esse ano, mas eu digo para você, esse terceiro bimestre foi demais. Imagina como será o quarto, né? Tamo junto. Próxima aula viva a gente se encontra. Beijo da tia Paula, bye bye.